e a respeito de quem nós somos. Hoje eu estou trazendo uma mensagem para que a gente se autoanalise, né? Então vamos lá para Isaías 6, a partir do verso número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os teus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a este povo. Por aí. A gente poderia continuar, mas a gente vai e no verso 9, onde o Senhor diz assim: Então ele disse: Vai e diga a este povo. Como todos conhecem essa passagem, Isaías, até o capítulo de número 5, ele já profetizava, né? Ele já ia diante do seu povo e ele profetizava e falava da parte do Senhor. O que eu acho interessante é que no capítulo de número 6, ele explica exatamente o que muitas pessoas não entenderam. No capítulo 6, ele teve um encontro com Deus, ele viu o Senhor, né? Mas antes disso ele fala: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. O problema não é que o Senhor não estava lá. De repente ele viu o Senhor, foi lá e sentou. Não, o Senhor sempre esteve lá, sobre um alto e sublime trono. O Senhor ainda está. Ninguém toma a glória do Senhor. Ninguém. A glória é dele, tudo é para ele. Mas o problema é que quando Isaías fala no ano em que... E aí eu queria que você substituísse no ano em que morreu o rei Uzias por no ano em que o Senhor nos despertou. No momento em que houve um de repente e o Senhor nos trouxe para um isolamento onde a gente não podia olhar mais ninguém e a única alternativa foi olhar para o alto e clamar por socorro. Então eu vi o Senhor. Nós vivemos num mundo, numa sociedade onde o eu fala mais alto. Vamos colocar não só a parte dos cristãos de um modo geral, mas nós vivemos uma vida onde o dinheiro, a fama, a correria, né? Ela toma o nosso tempo e nós esquecemos que existe um Deus que fez todas as coisas e falou: crescei-vos e multiplicai-vos, que nos deu a família, que nos deu todas as manhãs, que pintou o sol para clarear os nossos dias, né? Que fez as aves do céu para voar e glorificar o nome dele, que fez as flores do campo para perfumar as nossas manhãs, que fez a dama da noite para perfumar a nossa noite e nós entendermos que a noite chegou, é momento de descansar. E a gente estava vivendo num mundo onde cada um vivia para si, cada um apontava o erro do outro, cada um via o que estava acontecendo de errado, seja no governo, seja no seu trabalho, seja um amigo, seja um colega, seja um irmão, seja uma igreja. Então, ai de ti,
de Isaías significa o ai que nós dava a respeito do outro. Só que de repente o Senhor pegou e fechou-se a cortina da sociedade e falou: vou tratar o indivíduo. Nossa, irmã Jo, que palavra diferente do que está aqui, né? Mas a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã, do que o jornal daqui a um ano, de tudo que está acontecendo agora. Deus já tem a história, Ele já sabe o que vai acontecer. Ele já deixou as diretrizes para nós seguirmos. Então, a palavra de Deus é tão viva, ela não é morta. Nosso Jesus, ele não morreu para nos salvar. Ele morreu para nos salvar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e nos deu direito à esperança. E nos disse, eu vou ao Pai. Mas olha, e também disse, eu não vou deixar vocês sozinhos, envio o Espírito Santo, Consolador amado, que intercederá por vós com gemidos inexprimíveis no momento da tua luta, no momento da tua dor. E ele fez uma promessa, olha, eu vou voltar para buscar vocês. Então, a palavra de Deus aqui, ela é viva. Existem promessas que vão se cumprir. A volta de Cristo é uma delas, o arrebatamento da igreja é uma delas. Então, todo momento da nossa vida, a palavra vai se renovar. Ela não vai mudar, ela vai ser aumentada na nossa vida, porque nós estamos crescendo em Deus. Nós estamos nos desenvolvendo como cristão, como seres humanos, e no decorrer da nossa vida, se a gente usar esse manual aqui, que é a Bíblia, a palavra de Deus, independentemente de qual versão você tem, de se a Bíblia é cristã, se a Bíblia é católica, se a Bíblia como que eles falam, a tradução da nova linguagem de hoje, a tradução da Bíblia judaica, eu não sei qual é a tua Bíblia, mas eu sei que a palavra ela permanece para sempre e ela está aqui para ver a necessidade dos nossos corações, o que precisa ser arrancado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser moldado, o que precisa ser acrescentado à nossa vida, é a palavra de Deus. Então aqui a gente já usou esse texto para dizer que Isaías foi cheio da presença, que ele foi chamado, foi escolhido, e que Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, e hoje é para você dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é assim? Mas hoje a palavra é assim, olha, o que precisou acontecer para que você parasse de olhar na horizontal e começasse a olhar para a vertical, para o alto, e entender que você é pequeno e que o nosso Deus é grande? O que precisou acontecer para que a irmã Jo, o que precisou acontecer para você que está olhando aí, parar de olhar no nível do seu nariz e olhar para o alto? O que profetas levantados pelo Senhor nessa geração precisou acontecer para que parasse de nivelar o seu nariz? Porque toda vez que eu olho para o outro, eu aplumo, eu não enxergo a minha boca, não. Eu estou vendo o outro. Mas a partir do momento que a aflição vem, nós olhamos para o alto e você pode enxergar a sua boca. Você olha para o alto, você enxerga um Deus todo-poderoso. Quando você olha para o alto, você não enxerga ninguém. O máximo que você consegue enxergar é o teu nariz, a tua boca e Deus no alto. É você e Deus. E Isaías precisou ter esse encontro. Porque por 5 capítulos ele começou a profetizar para o povo. Que o povo estava em pecado, que o povo estava errado. E hoje em dia nós estamos vivendo uma era pior ainda. É um tal de profetizar que o outro está em luta porque está fazendo a obra e que fulano vai morrer e porque ciclano vai morrer, que Deus vai fazer justiça. Crente macumbeiro, profeta macumbeiro. Desculpa a expressão. Sabe, eu quero justiça. Muitas vezes eu fui questionada, Jo, por que você fala dessa maneira quando você escuta alguém falar para você que Deus vai fazer justiça em teu favor? Você fala, eu quero a justiça que salva, a justiça que liberta, não a justiça que condena. Porque eu também reconheço que eu sou falha, que eu sou pecadora. Que da onde Deus me tirou, eu não era nada. Não era só as pessoas que estavam ao meu redor que não me suportavam. Eu não gostava de mim.
Eu não conseguia me olhar no espelho, embora hoje, ó, que a gente tem que ir no mercado para comprar shampoo que acabou, tinta acabou, tia Jô tá até com o cabelo branco aqui, o rosto meio ressecado, mas antes que eu podia sair, fazer as coisas, antes de conhecer Jesus, eu não conseguia nem me olhar no espelho. Eu não gostava de mim, exigia que as pessoas gostassem de mim e ficava... Então por que hoje, sendo falha, pecadora, tendo sido abraçada por essa graça, eu vou apontar? Eu aprendi assim, que a gente precisa ser útil onde existe uma necessidade. Que se você quer ser útil onde já tem quem faz, você tá sobrando, vai criar problema. É bíblico isso? Não. Mas Salomão pediu pra gente ser ponderado, nivelar as coisas, entender o seu lugar. E eu entendi. Aos poucos, Deus tem me ensinado que a nossa vida é uma passagem. Que você pode passar na vida de uma pessoa e fazer o bem para ela e entender que o que você faz é a tua essência. Não esperar nada de ninguém. Foi fácil? Eu fiz isso sabendo disso? Não, apanhei demais. Sofri demais. Mas eu vou apontar? Vou pedir justiça? Não. As pessoas confundem o amar o próximo como a si mesmo. E depois fica esperando pessoas, vai chorando, aí a pessoa vai, ora por você. E às vezes está desconcertado e vai falar besteira na tua cabeça e você vai lá, aceita. Aí Deus está falando assim, eu não te fiz para isso não. Eu não te fiz para isso. Então hoje a gente tem duas classes. Aqueles que foram levantados, mas se perderam no meio do caminho e aponta todo mundo. E aqueles que foram levantados para abençoar geral e não trazer conserto. Tá certo um, tá certo o outro? Não, não tá certo um, não tá certo o outro. O verdadeiro profeta primeiro profetiza para si. Primeiro reconhece o seu erro. Eu olho para mim e falo, Pai, misericórdia. Como o Senhor pode usar uma pessoa desse jeito? Pequena, falha, cheia de defeitos, cheia de tanta coisinha. Tem hora que eu quero desistir. Hipócrita, aquele que fala, não, tô fazendo a obra de Deus, vou parar, não vou parar. Mentira! No quarto pensa em parar, no quarto pensa em desistir, porque a aflição do justo é muito grande. Jesus no monte falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia faça-se a tua vontade. O verdadeiro servo de Deus muitas vezes tem vontade de sair correndo. Mas ele olha para o céu, Pai, se for possível, tira essas lutas de mim, mas se não for, faça a tua vontade, me dá estrutura, porque se o Senhor for fazer a tua vontade, e a tua vontade é que eu passe por isso, o Senhor vai me dar estrutura, a tua mão vai me segurar e eu sei que eu vou passar por isso. Se eu vou sofrer, se eu vou ter machucado, se eu vou ter ferida, com certeza. Mas Jeová Rafá tá aí, é o Deus que cura a ferida, que passa o bálsamo no teu coração. Mas Isaías precisou entender isso. Então, no ano em que o que ofuscava, o que brilhava, o que enchia os olhos de Isaías, porque Reisias foi um grande amigo de Isaías, um grande homem que o apoiava ali. Quando o apoio saiu, quando a base saiu, quando o que dava força, o que falava, não, vai, faz mesmo. Então, o sofrimento trouxe uma limpeza nos olhos de Isaías. Ele falou, então eu vi o Senhor. Mas o Senhor nunca deixou de estar do nosso lado. O Senhor nunca encolheu as suas mãos. A palavra de Deus diz assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar. Mas as nossas iniquidades fazem separação, fazem divisão entre nós e Deus. O Senhor sempre estava ali, Isaías realmente era um escolhido de Deus. Mas ele saiu profetizando quando ele precisava reconhecer que ele estava no meio de um povo de lábios impuros, mas que ele também tinha os lábios impuros. Ele teve que deixar a mediocridade cair por terra e reconhecer quem ele era. Esses dias ouvi uma conversa, chegaram em mim e falaram assim, nossa, Jo, olha, nossa, agora você tem uma função. E eu falei assim, olha, título não é para ser exibido, é função a ser executada. Isaías não tinha entendido isso. Ele era profeta, então ele saiu profetizando ali e apontando e falava, eu profetizo. Só que quando o que cegou ele foi embora, morreu, a visão dele foi aberta e ele entendeu que a função que ele tinha que exercer
E o que ele ia falar era para o povo, mas era para ele também. A mudança e a palavra de Deus que chega até nós, primeiro nos confronta, primeiro nos muda e depois nos leva, nos envia. Primeiro, aquele querubim veio com a tenaz, aquela brasa viva, e ele não falou, toma a tua mão e vai lá queimar a boca do povo, a língua desse povo. Não. Ó, na tua boca. Para parar de falar que é o outro. Esse povo é teu também. Faz parte da tua nação, é teu povo, assume. Então Isaías falou, olha, habito, ai de mim, que estou perdido porque sou homem de lábios impuros. Engraçado é que ele podia falar assim, ó, ai de mim, porque estou no meio de um povo de impuros lábios e eu acabei me contaminando. Ele falava ai de ti o tempo todo lá, só que quando ele chega aqui no verso de número 5, ele diz assim, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos senhores. Engraçado é que ele estava tão focado no rei da terra que esqueceu de olhar para o rei dos reis, Senhor dos senhores, que constitui as lideranças, que constitui os reinados, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele estava respeitando uma autoridade constituída por Deus, mas ainda não tinha visto Deus. No ano que o rei morreu, ele viu o rei dos reis, Senhor dos senhores, e entendeu que o rei que o ajudava, que o apoiava, também tinha alguém muito acima, que Isaías deveria ter reconhecido antes. Por que você está falando isso? Porque o Senhor nos trouxe para dentro de casa, para com uma tenaz purificar nossos lábios, purificar nossos olhos, transformar as nossas mentes, pegar na nossa mão e falar, agora é aqui, é comigo. Para que a gente entenda o que o Senhor falou lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele não podia falar, ó, se o meu povo, exceto o profeta, se o meu povo, exceto o rei, se o meu povo, exceto a liderança constituída por mim. Não, se o meu povo que confessa o meu nome, porque tem quem não confessa, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu e sararei a terra. Ele não pede para quem está no mundo. Embora muitas pessoas não conheçam Jesus e a função é nossa de levar, mas a nossa oração vai alcançar todos eles. Mas a responsabilidade é do povo que tem o nome do Senhor nos seus lábios, mas que confessa com a alma, com o coração e com as suas atitudes. Isaías precisou entender isso. E quando o temor tomou conta de Isaías, aí o Senhor falou assim, ó, eis que esta brasa tocou seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada. Olha o que Isaías ouviu. E o seu pecado perdoado. Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Uai, mas ele já não era enviado de Deus? Você está pensando que as lutas que nós vivemos, os milagres que nós vivemos, nos fazem alguém? Desperta, igreja. Esses dias ouvi uma ligação e um pedido de oração. E como são vários os pedidos de oração, então não estou contando da vida de alguém. Todo mundo todo dia liga para pedir oração para a gente. E isso é prazeroso, é maravilhoso, poder ajudar alguém. Mas quando ela foi me contar, essa pessoa foi me contar o motivo e o pedido de oração dela, e ela foi citando e nomeando cada situação, cada enfermidade, cada problema sério, gravíssimo. E eu olhei toda aquela situação e ouvindo aquela ligação, eu falei, Pai, tantas vezes a gente fala, olha, o Senhor foi comigo, o Senhor me deu força. Porque você está na presença de Deus? Leia a Bíblia, a palavra de Deus diz, olha, o sol nasce sobre justos e injustos e a chuva desce sobre justos e injustos. Existe a fé natural e a fé sobrenatural. Essa ligação que eu ouvi
me mostrou que a fé sobrenatural pode atingir lugares que muitas vezes a gente está esperando o sobrenatural e não vê porque ainda tem fé natural ali, ainda tem força. Quando as nossas forças acabam, entra a força de Deus. E eu olhei ali, eu falei, a mão que sustentou essa mulher, mesmo sem ela conhecer Jesus, é a mão de Deus. Ué, mas ela não conhece Jesus? Mas a misericórdia do Senhor a alcançou, para que ela pudesse ter a oportunidade de naquele momento aceitar Jesus. E agora começar a viver o sobrenatural. Então, muitas vezes, bater no peito, olha, o Senhor me livrou disso, Ele livra o tempo todo. Todo o povo que Ele criou e fez com as suas mãos. Ele tem poder para livrar toda a humanidade e tem poder para consumir toda ela. Chegou a hora de parar com essa palhaçada. Que o Senhor age sobrenatural sobre a vida dos seus, sim, mas a tua oração não vai alcançar só a tua vida, filho. Larga a mão de ser egoísta. A tua oração alcança toda a humanidade. Falar assim nos traz à tona um sentimento que não havia. Ai, porque o Senhor me livrou, me livrou, me livrou. E o outro, não livrou o outro porque não é cristão, porque não conhece Jesus. Filho, para. O Senhor, Ele é Deus de misericórdia, Ele não faz como o homem. Ele não é igual ao homem. A graça do Senhor está sobre a vida daqueles que o aceitam. O nome escrito no livro da vida é só para aqueles que o confessam. Mas a misericórdia do Senhor, o cuidado do Senhor está sobre a nossa nação. O castigo está sobre a nação, porque senão agora os crentes podiam continuar na igreja, os católicos podiam continuar na igreja. Afinal de contas, eles estão um nível acima. E aqueles que não conhecem Jesus, tadinho, tinha morrido tudo. Vai morrer cristão. Tem morrido cristão. Vai morrer ateu. Vai morrer pessoas de outras denominações, de outras classes. Vai morrer. Mas vai receber milagre. Pessoas, como a gente tem visto testemunho de um médico que era, olha que coisa mais linda, era ateu. E viu a morte passar sobre a vida dele. E não tinha reconhecido. Mas quando ele viu o que Deus fez num leito ali, que ele viu que a medicina não podia fazer nada e a pessoa voltou, ele aceitou a Jesus. Aí você vai me dizer que o livramento é só para aqueles que estão na casa de Deus? Não, o Senhor tem um tratar com todo mundo. A palavra de Deus diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para confessar, eles vão ver aquilo que a geração de cristãos não tem feito, o Senhor está fazendo agora. Através de toda essa situação, pessoas que não conhecem Jesus e que muitas pessoas que batiam o peito, que era cristão, não foi lá falar, não foi falar do amor de Jesus, as pessoas que estão aqui fora estão vendo Jesus cuidar, livrar, proteger. E os cristãos estão vendo que são tão pequenininhos, que grande é Deus. O Senhor permitiu tudo isso para que no ano de 2020 a igreja do Senhor despertasse. Nossa, irmã Jô, tia Jô, missionária Jô, sei lá. Jô, que nome não faz diferença nenhuma, até porque se nome fizesse alguma diferença para Deus, quando nós fosse ao céu, nosso nome não precisava ser trocado, nosso título ia subir junto, mas não vai subir. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. A hipocrisia no céu não sobe. O altruísmo ser grande, grande é Ele, poderoso é Ele. Muitas vidas se renderão ao Senhor. Seria muito bom que fosse pelo povo que Deus escolheu para levar a palavra dele. Mas esse ano de 2020, o Senhor permitiu toda essa situação, porque é bíblico que isso ia acontecer. Permitiu tudo isso para a gente entender qual é o nosso lugar. Servo aos pés de Jesus. Entendendo que nós não podemos nada. Tá todo mundo em casa. Tá tendo transmissão online? Eu tô fazendo um vídeo aqui? Sim. Mas você que tá aí do outro lado e eu que estou aqui, todos nós somos pobres pecadores, dependentes do amor e da graça de Deus, para não ser consumidos. Se você não conhece Jesus, lembre-se, você vai aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E o que vai mudar? Vai mudar que um dia nós seremos levados daqui
e o lugar onde nós vamos estar. Não haverá pranto, nem choro, nem tristeza, nem dor. E de tudo isso que nós temos vivido, a gente não vai se lembrar mais, porque lá vai ser maravilhoso. Receber o abraço do Pai, receber o abraço do Senhor Jesus e ouvir da voz dele: vinde benditos do meu Pai, receber por herança o galardão que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Você que está desesperado, que se afastou da presença de Deus, você que está afastado dos caminhos de Deus, você que, talvez por algum problema, talvez por algum dedo, talvez você ouviu um ai de ti. Lembra que o ai de ti, da boca de quem saiu, hoje está vendo, no ano de 2020. Ai de nós, porque perecemos. E se não for a misericórdia de Deus, nada poderemos fazer. Você que ainda não conhece Jesus, que ainda não aceitou Jesus, deixa eu falar uma coisa. Pensa num amigo que nunca vai te abandonar. Pensa num pai que todo dia te coloca para dormir quando o teu sono foge, que sustenta você com a mão. Quando você procura nos teus contatos alguém que você possa contar o que você está vivendo, e você fala: para esse eu não posso, para esse eu não posso, e você não acha ninguém. Pensa num Deus que está falando: eu já estou aqui, filho, eu estou te ouvindo. Você que está com depressão, síndrome do pânico, e nesse momento está ficando tudo pior porque você está enclausurado, você não está sozinho. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o bom pastor, o amigo Espírito Santo, o Jeová Rafá que cura feridas, o general de guerra que pleiteia essa guerra espiritual da tua vida. Ele está aí do teu lado falando: chega mais perto, eu preciso te dar um abraço. Para um dia nós nos encontrarmos na casa do Senhor, poder cultuar e falar: passou, aprendi muito. Você que está aí do outro lado, que não conhece a Jesus, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor teu Deus, confia nele e o mais ele fará por ti. Não tem como, numa situação como nós temos vivido, não enxergar o agir de Deus, ver o cuidado, o toque dele. Estamos como bichinhos acuados, temerosos. Mas quando olhamos para o alto, vemos o Senhor assentado no alto e sublime trono, e vemos que nós somos pequenos, que a luta é grande, mas que a mão que nos sustenta é a mão de Deus, e ela é maior do que todo esse vento que nós temos passado. Então, volta para Jesus, aceita Jesus. Esse é o convite mais que essencial para esse momento que nós temos vivido, porque aceitar Jesus nunca foi aceitar uma placa. Eu falo isso para todo mundo, todas as pessoas que eu vou fazer o apelo. Eu tenho a minha igreja e eu amo fazer parte dela. Se você tem a tua, ame, obedeça a sua liderança. Isso é lindo, isso é bíblico. Mas aceitar Jesus é falar: Pai, eu não consigo caminhar sozinho. Eu reconheço que eu sou pequeno e Tu és grande. Eu aceito e confesso o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não existe ninguém que possa cuidar da minha vida e tomar conta da minha vida como o Senhor pode. Nem mesmo eu consigo caminhar se não for a Tua mão e a Tua graça. Isso é confessar Jesus, diante de Deus e diante dos homens. Não perca essa oportunidade. Volta, confesse, aceite e sinta nessa manhã de segunda-feira abraçado pelo Espírito Santo de Deus e pelo maravilhoso amor de Jesus. E nós, cristãos, independente da denominação, desperta, para que quando tudo isso acabar, a gente não volte ao normal, a gente volte diferente, assim como Isaías. Aqui, ele disse assim: o Senhor falou: a quem enviarei? E eu, você pode dizer aí? Eu respondo hoje: envia-me a mim. Isaías já estava falando, mas agora ele foi convocado, porque agora a brasa que purificou os lábios mudou os pensamentos, mudou o modo de ver, o modo de ouvir e o modo de sentir do coração de Isaías. Aquele era o povo dele. O Brasil é a nossa nação. É a hora
de abraçar vidas, não com os braços, mas com a oração e com a palavra que cura, que liberta e que transforma. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.